Gênesis 18, bem, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. O título: O Senhor e dois anjos aparecem a Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até o vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borrado. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar. E pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: sai a tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti. Daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado os costumes de mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu, Sara? Dizendo: será verdade que darei ainda luz sendo velha? Acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Amém, queridos? Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, eis aí a tua palavra. Senhor, nós dependemos da tua palavra, Senhor, porque ela é sabedoria para nós, alimento para nossas almas. Senhor, é ela, Jesus, que nos conduz, que nos dirige, ó Pai. Senhor, flua Espírito Santo nesta noite de maneira especial, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se assentar. O tema desta mensagem é confiando em Deus ou olhando as circunstâncias. Nossa, quando eu falei que ia pregar na quarta, eu fui falando com Deus. Falei: Deus, me traz a tua palavra. O Senhor me trouxe essa palavra. Eu me recordo que um dia eu preguei só essa palavra, em versículo 14 aqui. Mas Deus me deu essa palavra, e eu falei: Deus, o que o Senhor quer nos ensinar essa palavra? Dentro de um tema, confiando em Deus ou olhando as circunstâncias. E uma coisa Deus falou muito forte para mim, que muitas vezes nós confiamos nas nossas circunstâncias e não confiamos em Deus. Eu falei: nossa, Deus. E às vezes nós não entendemos porque algumas coisas elas não saem do lugar, porque a nossa confiança está nas circunstâncias. Ou quando não, a nossa confiança está em nós. Nós achamos que os nossos braços alcançam, nós achamos que as nossas atitudes alcançam, nós achamos que nós vamos conseguir pelos nossos métodos. Mas não é verdade. Se nós não confiarmos no Senhor, não adianta. Então nós temos que olhar para o Senhor. E eu fui buscar dentro dessa
essa palavra porque me chamou a atenção quando Deus apareceu, o Senhor a Abraão, nos carvalhais de Mamre. Eu falei, Deus, que lugar é esse? Eu quero entender que lugar é esse. Né? E esse lugar fala um pouco de Abraão. Aqui eu fiz misturei um pouco a coisa. Eu quero falar uma coisa para você. Quem era Abraão? Abraão era um grande patriarca do povo de Deus, chamado de amigo eterno e pai da fé. Este é Abraão, um homem chamado amigo do Pai eterno, amigo de Deus. Mas Abraão, vamos voltar lá no capítulo 13. Volta um pouquinho para você entender o que Deus quer falar conosco nesta noite. Gênesis 13, versículo 18. Acharam? Vamos voltar um pouquinho. Diz assim, ó. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levou ali um altar ao Senhor. Ele levou um altar ao Senhor. E eu vou entender que lugar é este. E é um lugar difícil, queridos. O lugar que ele foi não era um lugar simples. Não era um lugar que ele tinha coisas para ele falar, nossa, tudo que eu quero é estar neste lugar. Mas era um lugar que ele creu no Senhor. É um lugar que ele não olhou as circunstâncias. Um lugar que ele depositou a fé em Jesus. E é tão interessante que carvalhais de Mamre. Este lugar, eu fui procurar um pouquinho no dicionário, o que é este lugar? É um lugar que está junto a Hebrom. E ali ele levantou um altar. E eu fui buscar o que significa este lugar. Aí eu entendo que tipo de pessoa plantaria carvalhos em uma terra onde a prioridade era cereais, Mamre. Então, um lugar de difícil plantação. Não era qualquer plantação que poderia estar naquele lugar. Carvalhais são as árvores, é um lugar de muitas árvores. Lugar que tinha muitas árvores. Aos olhos de Abraão, a única coisa que ele tinha ali eram as árvores. É o lugar que ele depositou a tenda, que ele cria no Senhor, que ele olhou para o Senhor. Ele não olhou para o lugar, mas ele olhou para o Senhor. É um lugar que, se alguém tivesse visão, precisava ter muita visão de Deus para crer naquele e ficar naquele lugar, levar as tendas e ficar naquele lugar. E ali eram 318 homens que acompanhou aquele lugar, acompanhou Abraão. E no capítulo 14, vamos lá no 14, 15. Então, vamos um pouquinho para frente. 14, 15 diz assim: E repartidos contra eles de noite, que os seus homens frios perseguirão Elba, que fica à esquerda de Damasco. Porque ali naquele lugar foi um lugar de dificuldade. Foi um lugar que era muitas dificuldades em questão de guerra espiritual. Era um lugar que ele não tinha as coisas boas para passar. E este lugar, olhando espiritualmente, nós podemos entender que Abraão creu no Senhor Jesus. Porque ele sendo um homem velho, não tendo mais a força de um jovem, mas ele olhou para o Senhor. E quando aqueles anjos se achegou a Abraão, ele ofereceu de comer, ele abençoou. E é tão interessante que naquele lugar, ainda que ele não viu nada, ele viu, imagina, ele estava sentado, no primeiro versículo, ele está sentado à entrada da tenda, no maior da
foi quando ele levantou os olhos e eis que 3 homens de fé em frente dele. Veio, correu a porta da tenda ao encontro, prostrou-se em terra. Porque é um lugar afastado, um lugar deserto, um lugar distante. Não, um lugar que plantava cereais é um lugar que ele não cultivava outras coisas. A prioridade ali era só cereais, não tinha outro tipo de plantação. Mas ele foi viver ali com o povo e eles estavam em tendas. Então, quer dizer, eu vou olhar para Abraão e ele vai estar olhando naquela situação. Tinha muita sombra, tinha muitas árvores, né? Mas um lugar que tinha muitas dificuldades, um lugar que Abraão travou guerras com o inimigo, lugar que Abraão travou situações que ele dependia de anjos, dependia de Deus, dependia das mãos fortes do Senhor. E tem situações na nossa vida que nós travamos guerras, que nós dependemos das mãos do Senhor. E nesta noite o Senhor quer falar conosco que ainda que o lugar seja um lugar difícil, um lugar que nós não podemos encontrar o que nós precisamos, o que nós queremos, mas é uma terra que Deus traz a sombra, traz as coisas boas, traz as bênçãos. E ali foram guerras vencidas. O Senhor prometeu Isaac naquele lugar. E ali ele venceu as guerras com os Melquisedeque. Ele venceu a guerra com todos aqueles homens. Ele foi instituído uma aliança que tem nos servados como testemunho. Então eu louvo a Deus porque Abraão, ele na verdade, ele creu no decreto divino que pertencia ao Senhor. Porque aquilo que Deus decreta, ninguém pode impedir o decreto de Deus. E esse lugar é um lugar de dificuldades, mas um lugar onde o anjo do Senhor aparece. Aonde nós não podemos alcançar pelas dificuldades da vida, das circunstâncias, é onde o anjo do Senhor aparece. Então nessa noite que esse tema diz, confiando em Deus ou olhando as circunstâncias. Abraão foi chamado pai da fé, é um homem chamado pai da fé, porque ele creu no Senhor. É tão interessante que na palavra do Senhor, ele ali com aqueles anjos, ele ali na tenda, eles perguntaram, aqueles homens perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui um ano, e Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Eu louvo a Deus, porque quando Deus fala, quando Deus envia um anjo para falar conosco, basta nós crermos. E às vezes Deus envia um anjo para falar conosco e nós estamos olhando a circunstância. Às vezes Deus envia um anjo para falar conosco e nós desviamos o foco. Às vezes Deus envia um anjo para falar conosco e nós viramos as costas e desviamos o caminho. Mas nesta noite Deus dá um alvo para nós. Confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Deus vivo, confia no Deus eterno, confia no Deus poderoso, confia! Deus está falando para mim e para você confiar, porque Abraão confiou no Senhor. Às vezes nós olhamos situações e nós vamos falar, não dá, não dá, mas o Senhor fala que dá. Porque atrás do Senhor aquilo que é impossível, aquilo que é impossível, porque aquilo que é possível nós podemos fazer, mas do Senhor é o impossível. Talvez você entrou aqui nesta noite e você está olhando a situação, olhando para a tua situação e falando, Deus, eu acho que eu nunca vou ser liberto. Senhor, eu acho que eu nunca vou alcançar aquela vitória. Senhor, eu acho que eu nunca vou alcançar, Senhor, o nível espiritual que eu preciso alcançar.
O Senhor foi com Abraão. E o Senhor é com Abraão. E assim é o Senhor conosco. Irmão, é tão interessante que quando Deus fala na palavra do atalaia, o atalaia é aquele que está de pé nas horas da dificuldade. O atalaia é aquele que está de pé na hora que o diabo está projetando, está fazendo, e ele sabe que ele vai dar derruba os intentos do inimigo. E a palavra do Senhor é forte. Quando ele fala dessa palavra, eu fui entender o que é essa árvore, porque carvalho é uma árvore. Olha que interessante, querido, e assim Deus quer nos fazer diante da presença dele, nas adversidades, contra o inimigo, contra as ciladas malignas, contra os principados e potestades, contra os exércitos malignos. Deus quer nos fazer forte. Aleluia. Então, queridos, olhem para o Senhor. Olha o que diz, o que eu busquei. Entre as árvores de grande porte, o carvalho é considerado símbolo de resistência. Nós temos que ser resistentes às adversidades. Nós temos que ser resistentes contra as armadilhas do diabo. Nós temos que ser resistentes contra projetos malignos. Aleluia, Jesus. Quantas vezes nós damos lugar para as coisas que não vêm de Deus? E Deus quer nos ensinar: não, eu não posso. Eu não vou por este caminho. É interessante que eu hoje atendi uma pessoa e eu fiquei observando. E essa pessoa falava: eu oro, eu faço jejum, eu estou falando com Deus. E eu estou observando. Porque, irmãos, muitas vezes a nossa conduta faz o inimigo cair por terra. Pode orar, pode jejuar, pode virar de piruleta, mas se a conduta não estiver dentro do padrão da palavra, nossa vitória não chega. As coisas não mudam. E eu fiquei olhando aquela moça falando. E ela falou que ela vai e ora. Eu falei: tá bom, você vai e ora. Mas qual é a tua postura? Aí eu fui falando que Deus falou: a tua postura é assim. Eu falei: minha irmã, tem um detalhe, você está convencida, você não é convertida. Irmão, nós temos que falar a verdade. É a verdade que é. Aí eu olhei para ela e falei: você está convencida, você não está convertida, querida. Você precisa estar convertida. Porque quando nós estamos convertidos, nós vemos a circunstância. E eu até li um pouco disso para ela. Eu vou ministrar hoje esta palavra. É isso, você precisa estar atento a esta palavra. E nós só somos convertidos quando nós se entregamos totalmente. Quando nós entregamos as nossas emoções, nossos sentimentos, a nossa mente, o nosso falar, o nosso agir ao Senhor. Não é da nossa força. E aí eu fui orar. Olhamos para aquela moça, né? E ali eu vi aonde o diabo está atuando na vida dela. E eu pude ver que as palavras, quando eu pus a mão na boca dela, eu vi que o diabo tem atuado pela boca. A boca. A palavra de Deus diz que na multidão de palavras é pecado. Então nós temos que ter cuidado. E às vezes nós não temos resistência espirituais às coisas malignas, porque a nossa atitude não condiz com o padrão da palavra do Senhor. Aí você está falando: irmãos, eu não sou perfeita. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que lutar. A palavra do Senhor fala do velho homem e do novo homem. O velho homem tem que ficar para trás, o novo tem que prevalecer. O novo tem que prevalecer. E cada dia nós vamos lutando contra isso. É dia após dia nós vamos plantando no reino. Senhor, eu falei para a filha: grita para Deus: Senhor, eu preciso mudar. Senhor, eu preciso ser diferente. Senhor, eu preciso ser liberta. Porque você precisa ser liberta. E às vezes, irmão, nós somos crentes, falando que somos cristãos.
luta. Queridos, e eu olhei para aquela moça e falei, você está vendo eu e a Tânia? Nós falando para você, dá a impressão que a gente não tem luta nenhuma. Nós falamos com você, parece que a gente está no céu, não tem vento, não tem tempestade, não tem nada. E ela ficou olhando. Falei, nós te aconselhando, mas a gente não tem nada. Falei, querido, mas os ventos são muito fortes. Mas quanto mais ele forte vem, mais nós vamos orando ao Senhor, mais nós vamos lendo a palavra de Deus, mais nós vamos buscando a existência do Senhor. Então a luta vem, ela bate e ela cai por terra. Ela bate e ela volta, ela não prevalece. A luta é árdua, não é só para mim, mas é para todos. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas a nossa resistência está na palavra do Senhor. E Deus está procurando aqueles que permanecem, aqueles que têm resistência. Não é aquele que um dia está naquele patamar, daqui a pouco ele desce. Não, é fé, queridos. É fé no Senhor Jesus Cristo. É fé. Eu creio. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu creio. A palavra de Deus diz que nós cremos. Faça esse monte de mim, Ele passa. Então nós vamos ter raízes. As raízes da palavra. É que nem a palmeira. A palmeira, quanto mais o vento vem, ela chacoalha, está na Bíblia, e ela vai até o chão, mas ela não cai. Ela enverga, mas ela não cai. E quantos caem por tão pouca coisa? Não importa a idade, não importa o tempo, o importa é que Deus Ele é. Então nós temos que ser que nem palmeira, que nem palmeira. E às vezes nós estamos tão presos a coisas tão pequenas. Quando Abraão foi para este lugar, ele travou batalhas ferrenhas. E não foi fácil, mas no nome de Jesus ele venceu. As promessas se cumpriram. Então aquilo que Deus promete para nós, Ele cumpre. Você imagina quando nós olhamos, quem fosse olhar para Sara, não tem condições. Irmãos, nós temos um exemplo aqui. Cadê a Ana Laura? Aninha está aqui. A tia Daninha, quantos anos a tia tinha quando ela ficou grávida, Aninha? 44, acho. 44, né, mãe? Foi. 44. A tia dela não tinha uma perna. Ela já partiu do Senhor. E solteira, Deus preparou um homem, ela casou e ficou grávida. Primeiro filho, 44 anos. Teve um menino, o menino já está mocinho hoje. Ela partiu do Senhor, mas Deus deu a bênção para ela. Então não olha a circunstância. Deus hoje está falando para mim e para você. Tenha resistência, não olha a circunstância. Quantas vezes nós paramos e olhamos a circunstância? Em Cristo, nós crescemos nas adversidades. Ele não nos desampara. E este lugar, irmãos, os Carvalhais, ele se torna um lugar de refrigério. Por que um lugar de refrigério? Não fisicamente, mas espiritual. Sabe por quê? Porque ali foi erguido como fala? Um altar ao Deus vivo. Um altar ao Senhor. Foi levantado um altar ao Senhor. Ali foi levantado a glória de Deus. E aonde a glória de Deus, a diferença. Então é na dificuldade que nós precisamos ver a glória de Deus. E às vezes nós encontramos pessoas que na dificuldade ela não pode ver, só girou em volta, já é motivo para ela correr de medo. Não! Você vai enfrentar, seja o que for, em nome
a legalidade a Ele e deixamos a fé de lado. É interessante que Sara, ela ri da situação. É engraçado, irmãos, que eu aprendi uma coisa. Quando Deus fala, eu calo e guardo. Não duvido, não sei os caminhos que Deus vai usar, porque Deus usa caminhos que a gente menos espera. Eu lembro uma vez quando Deus falou para mim, na empresa que eu tinha saído, essa empresa ainda vai te suprir. Usou uma profeta e falou para mim. Falei, amém. Aí eu fiquei pensando, nossa Deus, como? Aí passou-se o tempo, Deus preparou tudo e a empresa começou a me abençoar. Então, há caminhos do Senhor que não são os nossos caminhos. Basta confiar. Deus quer que nós confiamos. A palavra de Deus diz, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então nós precisamos confiar no Senhor. Deus hoje está mexendo na nossa fé. Essa palavra é para mexer na minha fé e na tua fé. Confia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não alcançamos lugar nenhum. Sem fé nós olhamos a circunstância. Sem fé nós olhamos para a situação. Sem fé nós paramos no meio do caminho. Mas quando nós olhamos para o dono da fé, para o Senhor Jesus Cristo, e pedimos, Senhor, derrama fé no meu coração. Senhor, eu preciso ser transformado. Senhor, eu preciso crer em milagres. Eu preciso ver os teus milagres. O coração do Senhor se abre. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus, nós não abrimos o coração de Deus. Porque tocar o céu é na força. É na força. Então nós precisamos ser diferentes. E olha o carvalho. É uma árvore usada pelos botânicos e geólogos como medidor de catástrofes naturais do ambiente. Quando querem saber o índice de temporais e tempestades ocorridos numa determinada floresta ou região, eles procuram e observam o carvalho quando existindo no local por esta árvore. É naturalmente a árvore que mais absorve as consequências de temporais. Ou seja, quanto mais temporais e tempestades o carvalho enfrenta, mais forte ele fica. Diante de inúmeras tempestades, as raízes do carvalho naturalmente se aprofundam mais e seu caule se torna mais robusto. Sendo impossível uma tempestade arrancá-lo do solo ou derrubá-lo. Acabou. Agora, um cristão que tem a palavra de Deus no coração, que é amigo do Senhor como Abraão, quem que vai derrubar? Quem derruba este? As circunstâncias não derrubou Jó. A situação não derrubou Jó. A situação não derrubou Daniel. As situações não derrubou Esther. Porque eles estavam firmados em Deus vivo. E é isso que Deus quer de mim e de você. Que nós olhamos para o Senhor. Porque no Senhor nós podemos todas as coisas. Porque o Senhor é aquele que tem grandes vitórias. É o Senhor que firma os nossos passos. É o Senhor que faz a diferença nas nossas vidas. E eu posso orar para a palavra do Senhor. E ir lá mais adiante. Então você entende que apareceu o Senhor nos carvalhais de Mamre, num lugar que as árvores eram fincadas com raiz fortes. E ali estava Abraão naquele lugar. Mas primeiramente fincado no Senhor Jesus Cristo. É assim que Deus quer eu e você. Fincado na palavra do Senhor. Porque quanto mais nós temos profundidade na palavra de Deus, mais forças nós temos, mais resistência nós temos. O mal não prevalece. O mal cai por terra. O embaraço cai por terra. E o nome do Senhor é exaltado. Aleluia! Glória a Deus! É tão interessante que aqueles anjos, aquele homem foi ali a falar com Abraão. E ali ele serviu aqueles homens. E ali não estava Sara junto com Abraão, ela estava na tenda.
Ele estava lá fora, no sol quente, estava servindo. E ela riu. Imagina, né? Deus fala, chega um anjo e fala, irmão, Deus manda você que está te dando uma chave. Tu está com uma pessoa e Deus falou, olha, Deus manda você que está te dando uma chave. Aí a pessoa olhou para o profeta e falou, eu estou esperando um carro que vai sair. Eu olhei assim, uai, se Deus falou, está dando uma chave, que chave é? Não sei o que ele determina qual chave que é. Se ele falar, estou te dando uma chave de carro, crê que o carro vai chegar. Se Deus falar que é a chave do apartamento, crê que Deus vai te dar. Se Deus falar que é uma chave, não importa que tipo de chave que vem, mas é do Senhor, receba no nome de Jesus. Receba. E eu olhei para a pessoa e falei, mas Deus não está falando nada, não está falando que vai te dar uma chave, não importa se você está esperando o carro, receba a chave. Ô meu Pai, receba a chave. E às vezes nós contendemos com Deus. Ali Sara, ela riu, porque ela não creu. Ela ficou em dúvida, mas como? Aí nós vamos para a palavra. Mas Abraão estava fincado na fé. Aí Sara, olha só o que diz o versículo 10. E disse a um deles, certamente voltarei a ti daqui um ano. E Sara, a mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Ela escutava. Olha como estava Sara. Abraão e Sara eram já velhos. Olha que fala a Bíblia, velhos, avançados em idade. E a Sara já havia cessado o costume de mulheres. Riu-se, pois Sara no seu íntimo. Ela riu. Ela devia... Mas eu sou velha, ele é velho. Oh meu Deus, quantas vezes nós rimos? Riu-se Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho, também o meu Senhor teria ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Ainda pergunta, por que ela está rindo se Deus está falando? Se Deus está falando, receba em nome de Jesus. Seja firmado na raiz do Senhor, na rocha. Seja firmado no nome de Jesus. Será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Ela ainda questionou. Será verdade? Aí lá vem a palavra. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Louvado seja Deus. Deus faz milagres, querido. Eu vim aqui nesta noite para falar para você que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Vale a pena confiar no Senhor. O tempo determinado de Deus não é o meu nem o teu tempo, mas aquilo que Ele te falou, Ele é fiel para cumprir. E nesta noite, o Espírito Santo de Deus quer levar-nos numa fé sobrenatural. Porque quando nós somos forjados, nosso caráter em Cristo dentro da palavra, nós temos a fé sobrenatural. Nós passamos muitas situações, irmão, se eu for contar a minha história, dá livros, dá muitos livros. E às vezes você pode estar passando alguma dificuldade. Peça oração. Não deixe o inimigo te roubar. Porque às vezes nós precisamos que alguém venha falar, ó, não, Deus vai te ajudar sim, você consegue, você pode, porque quem está contigo é o Senhor. Você é mais que vencedor. Às vezes nós precisamos ouvir palavras de vida. Eu lembro quando a minha irmã foi operar e ela tinha convicção que ela ia morrer, né? Para ela ia morrer. Irmãos, imagina alguém descobre, ela descobriu que estava com câncer e abala todo mundo. Quando eu descobri, quando caiu minha ficha, eu pulava na cama, meu corpo pulava.
Senhor, tem misericórdia, mas eu andava orando, Jesus, eu preciso que o Senhor haja. E Deus fechou a sepultura da minha mãe. E ela está curada para o mundo. Glória a Deus. Queridos, Deus é Deus de milagres. Talvez você pode estar passando uma situação que você vai falar, você vai rir e nem sabe. Ah, não. Mas é o sobrenatural. É o sobrenatural de Deus que faz a diferença nas nossas vidas. Abraão viveu o sobrenatural. Estava num lugar difícil. Estava ali vivendo com sua senhora, mas crendo no Senhor Jesus Cristo. Oh Deus! Oh Deus! E eu lembro que eu orava aqui, irmãos. E o Senhor, eu creio em Ti. Senhor, Tu és um Deus de milagre. O Senhor é poderoso para curar. E eu acompanhava uma irmãzinha da nossa igreja, no interior de São Paulo, que também estava com câncer. E era orando por ela e orando pela minha irmã. E eu todo dia vinha aqui, separava horas com Deus e ficava. E ficava orando. Vale a pena orar. Quantos não oram? Quantos não buscam a face de Deus como quer, como o Senhor quer? Mas quando nós oramos, Deus muda a situação. Porque muitas vezes o inimigo, ele trama situações para destruir. Mas o Senhor vem com a vitória. Porque Ele é um Deus de vitória. Abraão venceu guerras, venceu o inimigo. Inimigos que se levantavam contra ele. Muitos inimigos. Quem a gente vê falar Abraão, pai da fé, parece que foi tudo fácil. Não vou entrar na história das dificuldades dele. Mas não foi fácil. Mas ele lutou, ele creu e venceu. Então o Senhor quer isso. E os anjos aparecem a ele. Deixa os anjos trabalhar por ti. Deixa os anjos pelejar por ti. Creia tão somente. Confia no Senhor. Entrega tudo nas mãos de Deus. Entrega o teu caminho no Senhor, nas mãos do Senhor. Tudo mais Ele fará. Assim diz a palavra do Senhor. Levantará para subir da rasséria. Naquela manchouia. Deus, olha, às vezes, irmãos, nós ficamos pensando, matutando, programando, projetando, mas a palavra de Deus diz que a última resposta vem da boca de Deus. Então creia tão somente, entrega tão somente, confia tão somente. Se nós não entregássemos, confiássemos, nós não poderíamos dar testemunho. Não poderíamos dar testemunho. Nós reunimos em família, em lágrimas, dobramos nossos joelhos, todo mundo junto, e oramos, Senhor, nós cremos, nós cremos, nós cremos, Senhor, nós cremos. Então nós temos que declarar. E às vezes nós entramos em questionamento, questionamos por que isso, por que aquilo, e não cremos, rimos da situação. E não acreditamos no Senhor, que é o nosso Pai, que é o nosso Mestre, que é o Senhor dos Senhores, que é o Rei dos Reis. Aleluia, Deus. Eu lembro que ela passou pela cirurgia, foi tudo, para a glória de Deus, abençoado. Fomos até o hospital, logo ela já acordou. E o médico falou que ela tinha que fazer radioterapia, né? Radioterapia. Radioterapia. E a Mia falava para mim, ela tem que fazer isso mata as células vivas, as células boas do corpo, a imunidade vai embora, e tudo vai embora, e eu ficava olhando, falei, Deus, não, e eu não queria nem passar perto dela, eu falava, ela vai passar fala tudo de novo, eu não quero ouvir isso, eu quero ouvir que Deus faz milagre, que Deus é poderoso, que Deus pode todas as coisas. E nós começamos a orar, e ela não conseguia achar lugar nenhum para ela fazer, lugar nenhum, abrir as portas. E ela, eu preciso fazer logo, o médico mandou. E um dia bem calmo assim, Deus me dá essas coisas, irmãos. Eu olhei para ela, Deus está fazendo de você. Você não vai precisar fazer.
Eu confiei no Senhor. E ela não precisou fazer. Ela não precisou fazer a radioterapia. Radioterapia? Isso. Ela não precisou fazer. Não fez. Quantos anos faz isso? 6 anos. 6? 6. 6, né? Então nós somos provados no fogo. Às vezes a circunstância é bem difícil. Mas o que nós vamos fazer? Ficar olhando o barco afundar? Ficar olhando a situação ou crer no Senhor Jesus? Eu quero crer no Senhor Jesus. Porque o nosso dia pertence ao Senhor. O dia de amanhã pertence a Deus. Pertence tudo nas mãos dele, não pertence a nós. E quantas vezes nós trazemos para a nossa mão? E eu volto a dizer: acaso para o Senhor há algo demasiadamente difícil? Acaso para o teu Deus, para o meu Deus, para o nosso Deus, há algo demasiadamente difícil? Não é Ele poderoso para fazer infinitamente mais? Não é Ele poderoso para libertar? Não é Ele poderoso para abrir porta onde não tem porta? Não é Ele poderoso para curar? Não é Ele poderoso para colocar de pé? Ele é poderoso. Ele é poderoso. O Senhor é poderoso. Às vezes nós falamos: Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Ele é fiel. E nós? Onde está a nossa fidelidade? Deus quer nesta noite mexer com a nossa fé. Creia tão somente. Creia em mim. Você pode todas as coisas. Creia. Ele está falando para mim: creia, Laida. Falando, igreja, creia. Eu sou o que sou, é uma honra além de mim. Oh, lebete calamanchore manaias. Oh, le calamanchore manabasui. Oh, le calamar. Aquilo que não está no nosso alcance, Deus entra. Deus entra, querido. Aguarda no Senhor. Não anda pela circunstância. Não anda pela situação. Aguarda, porque Ele é fiel. Aguarda, mas aguarda buscando. Aguarda buscando fortalecimento, buscando a palavra, buscando cada dia: Senhor, eu preciso ser transformado pelo poder da Tua palavra, porque a palavra muda. A palavra faz a gente refletir. Será que eu estou crendo mesmo no Senhor? Será que eu estou olhando mesmo para o Senhor? É tão interessante que tantos lugares para Abraão ir, ele foi justo neste lugar. Por que será, né, irmão? Por que será que ele foi nesse lugar? Tantos lugares que ele poderia ir. Mas ele foi nesse lugar porque ele foi para alcançar as promessas. Dali ele foi para alcançar as promessas. Então as promessas de Deus, elas não caem por terra. Então começa a olhar para o Senhor. Olha para o Senhor. Começa a olhar para Ele. Porque muitas vezes nós olhamos para o Senhor da nossa forma. Nós vemos um Deus pequeno, um Deus que não move as águas, um Deus que não faz a diferença. Aí nós vamos pelo sistema do mundo. Irmão, o sistema do mundo é do mundo. A palavra diz que o mundo jaz do maligno. Então nós não podemos olhar para o mundo. O mundo está de pernas para o ar, mas a palavra diz que é jaz do maligno. Então para nós não importa. Nós temos que estender as mãos e orar. Orar pelos perdidos, pelos cansados, pelos oprimidos que estão no mundo. Mas não, às vezes nós nos misturamos com o mundo. Deixamos o mundo entrar dentro das nossas vidas. E é onde nós vamos perdendo a confiança em Deus. A fé vai indo embora. Os problemas vão ficando gigantes. Tudo vai ficando muito grande. Mas Deus vai ficando tão pequeno. E o Senhor quer que nós olhamos para Ele, que é tão grande. O meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, Ele é grande. Grande em fé,
Ele tem poder para fazer a diferença. Ele tem poder para colocar o inimigo por terra. Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para quebrantar corações. Ele tem poder para refazer o lar, pôr tudo em ordem. Ele tem poder. Não olhe a situação. Se há algum vício, Deus é poderoso para libertar. Deus é poderoso, irmãos. Eu tenho um irmão, ele teve overdose de droga. Meu irmão praticamente morreu e nasceu de novo. Nós fizemos reunião de liderança aqui um tempo atrás. E ele fumou tanto que ele ficou muito mal, precisou levar para o hospital. E eu fui para o hospital e pus o povo aqui para orar. Falei, gente, pelo amor de Deus, olhe, porque a situação lá é complicada. Mas eu fui crente. Enquanto ele estava lá dentro, eu na rua olhando, Senhor, corta, Jesus vai na frente, Senhor, ligava para a irmã e junto nós orávamos. Eu estava na rua, na calçada do hospital, ele lá dentro, a situação delicada, mas Deus deu a vitória. Para a glória do Senhor, ele deixou as drogas. Deus é poderoso, querido. Deus é poderoso. Deus faz. E Ele tem promessas. Ele tem promessa na tua família, Ele vai cumprir. Talvez você olhe para uma vida que não tem mais jeito. Esse aí, não tem mais jeito. Pode até rir. Aquele ali só Jesus. Aquele ali só Deus. Irmãos, isso era comigo. As pessoas falavam que eu não tinha mais jeito. Falavam que eu não tinha mais jeito. Mas nos olhos do meu Pai, eis-me aqui. Estou aqui. Eu vim do mundo perdido. Eu vim do centro de Umbanda. Eu vim de tantos caminhos. Mas eu acreditava, eu cheguei aqui, como eu falei hoje para a moça, tudo que a Tânia falava, porque ela que cuidou de mim, ela e a Déia, eu obedecia. Ainda que eu estremecia, mas eu obedecia. O segredo de confiar no Senhor é a obediência. É o segredo de estarmos firmes na rocha, é a obediência. E ali eu fui obedecendo. Foram lutas, foram guerras, mas eu fui vencendo. Fui vencendo. Um dia eu falei, eu não vou mais fumar. Fui meu último cigarro, ninguém acreditou em mim. Eu falei, a partir de hoje eu não fumo mais. Aí todo mundo, não acredita, era uma festa de Natal ainda. Eu estava lá no clube de campo. Dali eu parei de fumar. Beber, não bebo mais. Parei de beber. E é tão interessante que a Carla falou que os adolescentes tinham curiosidade de saber se eu vim do mundo, se eu conheço o mundo. Falei, não queria ele saber do mundo que eu vim. O mundo ferreiro. Eu conheço o mundo ferreiro. Então a experiência, eu tenho experiência do mundo. O mundo é jaz do maligno, lá fora é maligno. Eu não tinha juízo nenhum. Saí de casa. Olha, é uma coisa de louco. Só Deus sabe. O dia que eu saí de casa, minha mãe tentou me segurar. Fica do pai, eu vou. Doido. Eu saía, irmãos, eu tinha espírito nariz. Eu saía, a partir da meia-noite, eu saía andar nessas ruas todinha, sozinha. Eu andava a noite inteira, eu não dormia. Era demônio puro. Mas Deus, Ele transforma o vaso. Ele quebra o vaso. Mas eu vim para Jesus, comecei a olhar para o Senhor. O Senhor enviou um anjo para me chamar para a igreja. Porque ninguém podia falar de Jesus que eu não aceitava. Eu brigava. Eu não queria Jesus. Mas Ele me alcançou. Por isso a palavra fala que Ele nos escolheu, não foi nós que nos escolheu. Então eu louvo a Deus, porque ali eu comecei a falar, não, Deus vai mudar a minha vida, Deus vai mudar a minha história. E assim Deus vai fazendo. E aqui eles creram. Abraão é pai de nações, homem segundo o coração de Deus também. Eu vejo ele como homem assim,
fé vaidosa. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós confiamos, prosseguimos e vamos até o fim, no nome de Jesus Cristo. Fica de pé, queridos. Nós vamos estar louvando o poderoso Deus. São momentos que nós não podemos guerrear. A batalha não é nossa, é do Senhor. Ele envia anjos para guerrear por nós. Alamanchora, manavassuriá. Lemanchuri, candaravassuri, candaré. Lamanchuri, candaravassúria. Oh, Deus está visitando os lares nesta noite. Alamanchora, manavassuriá, mandaravassé. Lamanchora, manassuri, decalamandassuri. Oh, Deus. Está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, seja a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Pois tenho sede de ti. Deus está visitando a tua história, viu? Deus está visitando o teu coração nesta noite. Deus está arrancando uma grande angústia. Deus está fazendo o impossível na tua história. Lamanchou, lemanassurias. Lemanchou, narrassurias. Lemanchuri, candaravassui. Deus manda te dizer, prossiga. Lamanchou, nacamarras. Calamancho, narrassui, porque Ele começou uma obra e Ele vai completar. E o Senhor manda te dizer mais que Ele está mexendo nos papéis. Eu não sei o que é. Lá o Icandabado Rassi Andecou. E Deus está mexendo nos papéis. E o Senhor também diz para você, Ralamanchuri Ramanderasui, que o Senhor traz alguns sonhos de volta. Porque você já não sonha mais. Lemanchuri Ramandarabasuri Andarras. Os sonhos foram embora, mas o Senhor hoje está trazendo. Alamanchore Manavassuri Andarabasuri. E o Senhor visita a tua mente hoje.
Alamanturi Kandarabasuri Rastekais. Oh, Espírito Santo de Deus, vai operando, Senhor. Vai operando, Jesus querido, no meio do teu povo. Oh, Rebacharabandasuri. Vai operando, Jesus querido, de maneira especial. Tu estás aqui, Espírito Santo de Deus. Ó Deus, para trazer a fé sobrenatural. Ó Deus, para restaurar, Jesus querido, para restituir, Senhor. Ó Deus, batalhas estão sendo travadas, Jesus querido, nesta noite. Ó Deus, e o inimigo está perdendo a guerra. Na batalha da Suri Manderé. Oh, Decalamanderé, porque tu enviaste exército de anjos neste lugar, Senhor. Ó Deus, e tu me revelas a bandeira da vitória. Oh, porque nada está perdido, Deus. Xanarabe, Canamanderé, pessoa. Tu, Deus, manda te dizer que Ele está tocando uma vida lá na casa da tua mãe por tua causa. Deus tem visto a tua oração. E o Senhor entra com salvação numa vida ali. Oi, Malabaxuriandereia. Você receberá notícias que Deus está fazendo algo e o nome dele será glorificado. Porque muito vai alegrar a família. Muito vai alegrar a família. O nome do Senhor será exaltado. Alamanturi Ramandarabasuri Mikandarebeso. Talvez você entrou aqui nesta noite e pensa que a tua libertação nunca vai chegar. Talvez você olhe para a tua história e você ri. Mas o nome do Senhor, fica atrás dessa irmã aqui, ó. Oh, Rihabashianda Rasu de Karamaste. Alamantore Rasu de Karamandarabasui. Alamantore Manasuni Handarabasui de Karamandarabasui. Irmã, olha para mim. Hoje, na Cádio Iminiquias Aurides da Rassuia Maico. A tuia caia suia quando rouba da Rassuia. Deus está entrando com a libertação